nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Matéria grosseira, matéria fina, irradiações, espaço e tempo. A matéria grosseira é diferente da matéria fina, e a matéria fina não quer dizer que ela vai ficar como matéria grosseira. São estágios diferentes e cada um tem que fazer muito esforço de ir percebendo as diferenças que existem na criação. Na própria matéria grosseira tem muitas diferenças, e essas diferenças que cada matéria, cada objeto na matéria grosseira, cada semente, cada planta, cada pedra tem a sua irradiação, e as irradiações transpassam a criação toda. Com estas irradiações vai tendo aquela condição de ir modificando, assim como cada semente, cada pedra, cada planta, cada animal tem a sua irradiação, e também retiram-se da criação tudo o que precisa. As irradiações passam por todas as coisas. Fica fácil de observar. Um agricultor tem 3, 4 tipos de sementes muito diferentes uma da outra, e no mesmo espaço ele faz o cultivo destas sementes e ele vai colher cereais, grãos ou o que cada semente possibilita. No caso da semente, fica fácil de observar que existe as irradiações, e cada semente, para o seu desenvolvimento, receberão através das irradiações, através do trabalho dos enteais, a quantidade que necessitam para ter a transformação e possibilitar a origem daquela semente, o amadurecimento, o crescimento e ter a transformação para a colheita daquele agricultor. O espírito humano apresenta esta mesma condição. Ele é dotado destas frequências, dessas irradiações, e essas irradiações tem muitas maneiras de serem manifestadas. A pessoa pode não ver, mas as irradiações apresentam o benefício que existe. É fácil de observar no comportamento de um adulto com uma criança. A criança apresenta insegura. Tem muitos motivos que faz com que uma criança fique insegura. O ambiente externo em que ela se encontra, a falta do alimento, o processo digestivo que está apresentando para aquela criança, e muitas vezes o sistema de esvaziar os intestinos possibilita aquela criança ficar incomodada no período antes. E o adulto manifesta-se com a sua presença, com a sua irradiação, possibilitando que aquilo que aquela criança está necessitando aconteça para benefício dela, ou a maneira de dar a segurança, ou a maneira de dar a possibilidade do esvaziamento dos intestinos. Com isso, cada adulto vai confirmando que ele tem muitas maneiras de passar por ele aquelas irradiações, e imediatamente aquele que recebeu as irradiações fica beneficiado. Quando apresenta um item que apresenta uma seriedade, aquele adulto muda a maneira de ser, o tipo de irradiações que ele está agora manifestando, para que aquela criança receba outra vez a orientação, o norteamento. Aquele adulto muitas vezes sai daquele ambiente com a criança e procura na sua maneira interna de receber os auxílios, que através desses auxílios são irradiações, e com estas irradiações transmite para aquela criança o que aquela criança está precisando. As irradiações existem e elas se manifestam de maneiras diferentes. Cada adulto tem esta condição de ir confirmando o tipo de irradiação que ele tem todo instante e a maneira que ele precisa de ter todo instante irradiações boas. No caso do relacionamento com aquela criança, fica fácil de observar que existem muitas maneiras de manifestar através das irradiações. O conforto que aquela criança passou a ter com o esvaziamento do intestino
para aquela criança é uma coisa física e é verdadeiro. E para aquele adulto que está com a responsabilidade daquela criança, durante esse período que a criança manifestou até a realização do conforto que possibilitou a criança ter, aquele adulto muda dentro dele a frequência. Com essa mudança, entra naquela condição muito importante de ter a possibilidade do equilíbrio daquele ambiente. Essas irradiações, muito comum e de conhecimento de muitas pessoas. O que aquele adulto fez num período anterior, ele entrou na frequência da matéria fina e trouxe os auxílios da matéria fina para a atuação na matéria grosseira. A matéria fina é de uma frequência diferente da matéria grosseira e cada espírito humano tem a possibilidade de ir percebendo estas condições. A esperança que existe na vida de um espírito humano, ela entra naquela condição de matéria fina e com o propósito ele vai trazendo a materialização daquele propósito para a matéria grosseira. E é bem interessante porque muitas vezes a gente ouve assim que a pessoa relata um assunto, tempos depois ela anda em cima daquele propósito, em cima daquilo que ela realizou. Foi caminhando na matéria fina e foi trazendo para a matéria grosseira. Todas as coisas na criação apresentam as irradiações e cada um tem que ir observando qual o propósito que ele está tendo para a sua vida. E esse propósito a pessoa tem que estar com muita ponderação, porque quando a pessoa vai construir uma casa comum, conhecer casas de dezenas de anos de construída, e aquela casa que vai ser construída no momento, também a programação para a durabilidade daquela obra também será de dezenas de anos. E aquele que vai edificá-la, ele procura o material adequado, ele não vai usar qualquer material. Tem muita importância, tem a estrutura, tem que ter uma resistência, porque a pessoa vai habitar aquele espaço que vai tornar-se a moradia. Toda uma segurança física para quem entrar dentro daquela habitação vai ter que ter. E esta pessoa não usa material qualquer. Ela sempre utiliza material adequado, recomendado pelos fabricantes. E aqueles fabricantes têm as recomendações que aquele material é um material adequado. O corpo físico de uma pessoa apresenta a mesma coisa. O espírito vem para a matéria grosseira habitar um corpo físico para ele ficar fortalecido e ter a possibilidade de voltar para a pátria espiritual. Quando a pessoa não deixa o seu espírito atuar, porque a atuação do espírito é através da intuição, ela começa a deixar o raciocínio atuar na sua vida. E o raciocínio atua sempre com a referência das outras pessoas, do que as outras pessoas fazem ou o que as outras pessoas falam. E a referência que cada espírito humano precisa de ter é como ele está atuando com a sua intuição, possibilitando clareza para a sua vida.